Segundo Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4, Almeida Revista, que é atualizado. Diz assim a palavra do Senhor. Fique de pé. Reverência a palavra do Senhor. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, que significa orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que é soberbo, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ó Santo Deus, pelo Teu Espírito te pedimos que nos ajude a entender, a aplicar, a meditar, Deus, a digerir esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Esse breve relato do apóstolo Paulo é um retrato da nossa sociedade hoje. Essa relação de adjetivos que você vê nesse pequeno texto, talvez cada um desses aí daria uma mensagem diferente. Mas a gente vai pegar só um deles. A gente está olhando aqui, o egoísmo tem crescido tanto, né? As pessoas cada vez vão pensando mais sobre si e menos para os outros. A arrogância vai subindo, né? A desobediência aos pais. Recentemente, uma professora aqui me falou que uma colega do interior do município, uma professora, estava ensinando aos filhos que não deveriam obedecer aos pais. Imagina uma professora aqui do nosso município, da zona rural, dizendo que filho não tinha que obedecer pai nenhum. Imagine o que é que está aprendendo nas escolas, né? Ingratos, irreverentes. Elas fazem shows aí, desfile de carnaval, que só misericórdia, né? É só perdeu completamente a mão de tudo, largou de banda mesmo, né? Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Bom, dessa relação toda, eu vou pegar uma palavra só, que é a palavra ingrato. Quem é ingrato? É aquele que não é grato. Aquele que é grato, ele tem gratidão no seu coração. E essa é uma palavra que, à medida que você vai meditando e orando e perguntando a Deus, como é importante a gente ter um coração agradecido. No livro de Colossenses 3,15, é como se fosse uma ordem do Espírito Santo para a igreja. E a igreja, de vez em quando, tem que olhar para dentro de si e dizer assim: eu estou me tornando esses adjetivos ou eu estou me afastando desses objetivos? O que é que eu estou conduzindo minha vida, para a distância ou para o afastamento deles? Paulo diz assim aos Colossenses: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Você é agradecido pelo que Jesus fez por você? O seu coração está repleto de gratidão por que Jesus fez por você? Você já parou para pensar onde você estaria hoje, não aqui, se Jesus não tivesse te alcançado? Se Jesus não tivesse morrido por você, onde você estaria agora, nesse exato momento? Pegue sua vida antes da conversão e onde é que você estaria nesse exato momento? Jesus veio precisar morrer, derramar o seu sangue, para que você hoje estivesse tendo palavra de vida e vida em abundância. Esse é um bom teste para a gente fazer para o nosso próprio coração.
Mas o que é mais estranho? Às vezes, é estranho hoje em dia, às vezes a gente vê que eu quero Deus, mas não quero a igreja. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Eu digo, será que você entendeu o que é essa igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Então você só quer a cabeça, né? Uma cabeça ambulante. Não tem como ser cristão sem ser igreja. Não estou falando de Monte Oreb, tá? Você está entendendo? Estou falando que igreja é o corpo de Jesus na terra. Se tiver duas pessoas, ali é uma igreja, estiver invocando o nome do Senhor. Só não pode ser igreja sozinho. Sozinho, só missionário, mesmo assim ele não está sozinho, ele é enviado. Ele faz parte de um corpo que o enviou em uma missão. Mas ninguém é igreja em casa, sozinho. A não ser que você faça a sua igreja lá, 2 pessoas, 3, não. Minha igreja é minha família. Então, você vai dar dízimo para sua esposa dá dízimo para você. Aí só, né? É uma arrumação difícil de explicar depois lá para Deus, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui é a minha casa, então. Então entenda que ser igreja é muito maior do que pertencer a uma comunidade evangélica local como essa aqui. Tantas comunidades locais evangélicas a gente tem em Serrinha, no Brasil e no mundo. Mas essas comunidades todas reunidas formam o corpo de Cristo. E quem realmente entende o que Jesus fez, quem tem um coração grato, ele quer pertencer ao corpo de Cristo, porque fora do corpo é morte. Um membro amputado fora do corpo morre. Membro só está vivo enquanto ele tem a nutrição do seu corpo. Fora dele não existe vida. Aliás, todo ingrato ele é um egoísta. Porque se ele não tem gratidão, ele tem egoísmo. Porque o grato, ele faz questão de agradar o outro, de agradar aquele que o recompensou. E o egoísta quer agradar apenas a si mesmo. O ingrato, na realidade, ele gosta de usar os outros. Ele quer o benefício, mas ele não quer o compromisso. Achei tão interessante, hoje pela manhã, eu apresentei uma criança aqui, e era o neto de uma família, o primeiro neto de uma família. E aí os avós me esperaram ali para agradecer, porque os pais não eram daqui da igreja local. Eles não, eu fiquei aqui para agradecer ao Senhor, porque eu me lembrei daquela parábola dos 10 leprosos que um voltou para agradecer. Uma coisa simples, mas eu achei tão interessante. E como é bom a gente ter esse coração grato. Por que nós podemos ter Jesus como nosso Senhor e Salvador? Por que eu posso confiar que Jesus me entende, confiar que Ele sofre e sofreu o que eu passo? Alguém já sofreu de ingratidão? Provavelmente sim. Alguém já sofreu de traição? Provavelmente sim. Alguém já foi abandonado? Provavelmente sim. Alguém já foi traído? Com quase toda certeza. Alguém já foi desprezado? Com quase toda certeza. Mas o livro de Isaías 53, tem uma expressão que eu já preguei aqui esse texto há algum tempo atrás, e ele fala exatamente que Jesus é confiável. Sabe por que Jesus é confiável? Porque ele sofreu o que você também sofreu. Jesus, o livro de Isaías diz assim, era desprezado, está falando do Messias, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Talvez você tenha sido rejeitado ou rejeitada, mas você não chegou no nível de rejeição que Jesus chegou. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Jesus foi crucificado pelo seu povo. Jesus chegou a ser rejeitado por Maria. Não se escandalize. Teve uma hora que Maria achou que Jesus tinha surtado. Se você conhece o texto bíblico, que ela chegou lá com os outros filhos,
achando que Jesus tinha enlouquecido. Bom, eu não tiro a razão dela. Ela tem um neném. Daqui a pouco o neném disse que é o Messias. Ela disse, como assim? Eu vi nascer. Mas ela esqueceu que ele nasceu de um jeito completamente diferente dos outros. Jesus foi rejeitado pelo Império Romano. Jesus foi rejeitado por mim e por você antes da conversão. Quantas vezes Jesus bateu na minha porta e na sua, e nós o rejeitamos? Tantas vezes Jesus fez o que fez por mim e por você, e nós, como ingratos, o rejeitamos. Porque a nossa rejeição se transforma em ingratidão quando a gente não reconhece o que ele fez. E a gente precisa vigiar o nosso coração. Interessante que Jesus foi traído. Traição, ingratidão e rejeição parece que são coisas que andam juntas, elas se misturam. Só tem 2 pessoas na Bíblia que Jesus chamou de amigo. Eu estava olhando, Jesus teve 12 apóstolos, mas ele só chamou um de amigo. Ele só chamou, primeiro, que Lázaro, que não era apóstolo, meu amigo Lázaro morreu. E Jesus chamou de Judas como amigo. Jesus não chamou Pedro de amigo, Tiago, João, André, Mateus, mas chamou Judas. Porque Jesus diz, Augusto Cury, Jesus preferia perder a vida do que perder um amigo. Isso era alguém que tinha sempre gratidão pelo aquilo que Deus deu. Deus deu a ele Judas. E ele tinha gratidão por todas as pessoas que Deus deu a Jesus, ele recebeu. E ele garantiu que somente aquele filho da perdição iria se perder. Mas por que gratidão dói? Ingratidão dói. Porque Jesus confiava em Judas. Judas era alguém da mais alta confiança. Você colocaria alguém que não fosse da sua confiança para ser seu tesoureiro? Você pegaria a sua empresa e colocaria a tesouraria na mão de quem você não confia? Você colocaria, Luiz Mário? De jeito nenhum. Ou seja, Judas recebeu uma alta patente dentro do... Ele era destacado entre os apóstolos. Por isso que a rejeição dói mais, quando você investe mais em alguém que lhe trai. Por isso que a traição dói. Hoje a gente vê mulheres que são traídas pelos seus maridos. E a dor que elas sentem, né? Uma vez uma senhora me falou assim, disse que, doutor, é como se fosse uma faca entrando no meu peito. Porque é uma mistura de traição com ingratidão, porque ela diz assim, eu investi toda a minha vida nesse projeto de família. Investi toda a minha vida nesse homem. E agora esse ingrato me trocou. Ou o marido também, que a gente escuta, né? Eu fui trocado, pastor, por alguém assim ou assado. E a ingratidão e a traição se misturam. Ou pais, quantos pais investem nos seus filhos, se sacrificam, deixam de comer. Recentemente eu vi, um irmão me falou algo muito assim, forte da parte da família dele. Ele disse, pastor, teve um momento que eu não conseguia mais me sustentar. E lá em casa já não tinha mais nada. E minha mãe cortou o cabelo para que eu continuasse. Ela vendeu o cabelo dela para investir em mim. Aí, graças a Deus que não é esse caso, você vê um pai investir tanto na vida de um filho e no final você vê o filho abandonar o pai na velhice. Desprezar. É ser um ingrato, né? Tudo que o filho recebeu, recebe de volta uma ingratidão. Agora, imagine que se um filho que viu o pai, viu a mãe se sacrificar, ou a esposa, ou o marido, investir um no outro, se esse sentimento de ingratidão pode penetrar nesse coração, quanto mais a Jesus que está prometendo a eternidade. Se você não tem gratidão por alguém que você vê e toca,
Você vai ter gratidão pela salvação, que é um negócio abstrato, está lá no futuro. Isso é para quando eu morrer. Eu estava pregando para um empresário aqui, e ele concordando, eu falando, Jesus vai voltar, haverá um julgamento. Ele disse, eu sei, mas está muito longe. Ou seja, quando estiver mais perto, eu penso nisso. Quando eu estiver para embarcar, tem gente que acha que vai dar tempo, né? Às vezes dá. É como diz um rabino, milagres existem, mas não é bom contar com eles. Deixa isso na mão de Deus. Esse evangelho não pode ser desse mundo, porque Jesus investiu também em Pedro. Jesus escolheu Pedro para ver a transfiguração de Moisés, de Elias. Ora, tinham 12. Pedro foi um dos que estavam ali com João, né? Os 3 vendo aquela coisa sobrenatural. E ainda assim Pedro mostra uma ingratidão, não reconhece e vai e o trai. Algumas notícias são duras de ouvir. Eu separei 2 slides, porque o texto diz que nos últimos dias serão tempos difíceis. Então eu separei 2 notícias em slide aí dos últimos dias, para você ver o que é que significa ingratidão na prática. Coloca aí os slides que eu passei. Homens, está no plural, abandonam mães de bebês com microencefalia. Você imagina, o miserável fez o filho, aí deixa a mulher com o filho doente, abandona ela e o próprio filho. Isso para mim, é um dos cúmulos da ingratidão. Passe outro aí. Filhos são indiciados por abandonar pai de 75 anos na calçada. O vídeo pegou, o menino para o carro, deixa o idoso na cadeira e arranca. Isso é o cúmulo da ingratidão. É a ingratidão dos últimos dias. Quem tem ingratidão com pessoas que conviveram, quanto mais com Jesus. Se nosso coração se endurece, você bloqueia, você nunca vai entender o amor de Jesus. Vai ficar algo distante. Deus fez para que a gente pudesse refletir. O Antigo Testamento está recheado de queixas de Deus sobre esse assunto. Em Juízes 8, por exemplo, eu teria que pregar todo o Antigo Testamento para falar de ingratidão, porque Deus reclama da ingratidão de Israel o tempo todo. Deus tirou o povo, constituiu, fez um povo, constituiu, deu uma terra, e deu seus estatutos, deu suas leis, e aquele povo vira e mexia, se afastava do Senhor, e não reconhecia nada do que Deus tinha feito. Juízes 8, 34, diz assim, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Filhos não se lembram dos pais, os pais esquecem filhos, maridos esquecem, não se lembram das esposas, esposa não se lembra dos filhos. Não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos. Só existe ingratidão porque houve antes um benefício. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Se você for ler o livro de Juízes, se você ler os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel, Deus está sempre reclamando de ingratidão. É uma das características dos últimos dias que vai aumentar, infelizmente. Certa feita, Jesus reclamou de ingratidão. Eu já falei aqui, tinha 10 leprosos. Jesus curou os 10. Aí um volta. Jesus pergunta, não eram 10? Só um voltou? Aí Jesus o quê? A tua fé te salvou. Ingratidão transforma milagres em salvação. A gratidão transforma milagres em salvação. Tem gente que tem milagres de Deus e está indo para o inferno. Quantas pessoas comeram o pão que foi multiplicado? Uma 3.000, outra 5.000. Multiplicado por 2, 10.000, 15.000 pessoas.
comeram do milagre. Quantas estavam no Pentecostes? 120. 14.880 esqueceram de Jesus. Foram ingratos. Pão comido, pão esquecido. Pessoa que recebe o milagre e não agradece. Recebe a bênção e não agradece. Recebe a salvação e entrega. Devolve. Não quero. Alguém pode receber milagre e, por ingratidão, está indo para o inferno. Veja que a gratidão, se você for olhar, fé, milagre, fé e gratidão é uma coisa que caminha uma atrelada à outra. A gratidão gera fé e a fé gera salvação. O filho pródigo foi ingrato no início, porque cresceu que a herança que ele estava desfrutando era fruto do trabalho do pai. Então, além de ter usurpado antecipadamente da herança, foi ingrato porque não honrou a figura do pai. O que é que ele desejava ali? Pai, por que é que você não morre logo? Eu ficar logo com esse dinheiro. Eu não quero esperar você morrer. Ou seja, ele estava usufruindo do que não custou o seu suor. O que dizer da ingratidão de dízimos e ofertas? Deus coloca o sustento no seu bolso. E ele diz assim, traga todos os tesouros, os dízimos à casa do tesouro. E muitos ingratos ficam com aquilo que Deus disse que é dele. Na verdade, tudo é dele. Se ele quiser, amanhã a sua conta está zerada. Ou multiplicada, né? A ingratidão sempre vem após um benefício. Gênesis 40 tem um exemplo de ingratidão conhecido da igreja, Gênesis 40, 12. José estava preso. Foi abandonado pelos seus irmãos, foi vendido, chegou no Egito, depois vai parar na cadeia. Então lhe disse José, Gênesis 40, 12. Você botou o capítulo 12, bote 40. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na mão dele. Lembra, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Ora, José investiu no copeiro, interpretou o sonho era favorável, e ele diz assim, olha, eu estou lhe dando interpretação, só estou lhe pedindo que se lembre de mim. E aí o versículo, se você adiantar lá no versículo, no finalzinho do 23 de Gênesis, no mesmo capítulo. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Deus tanto reclamava que o povo se esquecia dele. E aquele copeiro também foi ingrato. Mas Jesus também fala de alguém que foi muito grata. Aquela mulher pecadora. Em Lucas 7, 47, Jesus está lá cheio de autoridades, cheio de religiosos, chega uma mulher por trás, e a mulher quebra um frasco precioso de perfume, e derrama sobre a cabeça de Jesus. E o local do ambiente fica com o perfume exalando ali, todo mundo sabendo que algo tinha acontecido. E ela baixinho chorava, e o seu choro lavava os pés de Jesus, tirava o pó. E ela pegava os seus cabelos longos, pretos, compridos, e esfregava nos pés de Jesus, acariciando os pés de gratidão. Porque quem muito pecou, muito é perdoado. Quem muito peca, muito é perdoado. O nosso coração se enche de gratidão
Porque a gente sabe de onde a gente foi tirado. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era. Eu costumo dizer, se você tirar Jesus de mim, você não vai gostar dessa versão. Se Jesus tirar o Espírito Santo de você, você não vai gostar, nem mesmo você vai gostar da sua versão. Hitler sabia quem ele era. Tanto é que ele nem permitiu ser julgado, cometeu suicídio. Porque quando ele olhou para o espelho e viu quem ele era, ele não se suportou. E a gratidão gera fé. E a fé em Jesus gera salvação. Gratidão é o que você vai desenvolver. É não perder aquilo que Jesus fez por você. E como viver nesse mundo onde a ingratidão vai aumentar? Como viver nos últimos dias sabendo que você será vítima da ingratidão? Se você não foi, você será. Você tem duas opções agora. Uma, se trancar para não ser ferido de novo. E outra, fazer o que Jesus disse que você deve fazer. Eu queria concluir com Lucas 6:35. Diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Você sabe qual é a solução para a ingratidão? Continuar sendo bom. Não tem outro jeito, meu irmão. A vida de crente é difícil, acabou. Quem te viu para valer a prova, vai te ajudar. A vida, e você, eu vou lhe dizer que você vai ter uma vida muito mais e além abundante do que você pediu ou pensou. Porque quem vai ficar com dor na consciência é o outro, não é você. Então recheie seu coração de gratidão, encha ele de gratidão. Digo, Deus, eu perdi, mas foi o Senhor que me deu, então o Senhor vai me dar de novo. Deus nunca deixa. Eu achei muito interessante quando o Tiago estava falando aqui, ele diz assim, a palavra-chave é gratidão. Eu digo, olha, o Espírito está falando já começou a pregar. Seja grato por tudo que Deus te deu, amém? Vamos louvar?